Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Por favor, meus irmãos, abramos as Bíblias na temática do segundo congresso da Somademp, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, meus queridos. Estou sentindo Jesus, o clima está propício para sinais. Quem assim acredita, diga amém, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Está escrito assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Vamos repetir mais uma vez, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Queridos, eu vou trazer um tema bastante prático. Eu rogo a atenção de todos vocês. Nós iremos meditar sobre a paternidade de Deus. Em uma determinada experiência em um voo, com muita turbulência, um certo adolescente estava nesse avião. Eu acredito que os irmãos já ouviram esse testemunho. E o passageiro ao lado desse adolescente, na hora da turbulência, ficou extremamente preocupado. E olhou para aquele menino e percebeu o menino tranquilo, relaxado, descansado. E perguntou a ele: por que você não está preocupado, perturbado ou estressado? Ele olhou para ele, abriu um sorriso e disse: é porque quem é o piloto do avião é meu pai. Disse para alguém aí: teu pai está cuidando de tudo. Quem sente a presença deste pai nesta noite aqui? A carta aos Efésios, queridos, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, entre os anos 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, ele trouxe um tema bastante prático nesta carta. Ele fala sobre Cristo e a sua igreja. Esta carta contém 6 capítulos poderosos. Ao lermos a carta aos Efésios, percebemos, queridos, que Paulo escreveu esta carta enquanto ele estava prisioneiro em Roma. A sua passagem na cidade de Éfeso se deu ali, provavelmente, na sua segunda viagem missionária, onde ele inicia a pregação do Evangelho e a instituição da igreja naquela cidade. Quando lemos sobre esta carta, das 13 cartas paulinas, 4 cartas são caracterizadas como cartas das prisões. Por isso que Éfeso é uma das cartas caracterizadas como carta da prisão, como também Filipenses, Colossenses e a carta escrita a Filemão. Quando lemos sobre a carta aos Efésios, percebemos que tudo que vai ser escrito brota tão somente da vida de piedade e da oração do apóstolo Paulo. Percebamos que esta carta, ela se subdivide-se em alguns pontos, mas precisamente quero trazer para os irmãos 7 pontos. O primeiro, Paulo fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 23. Segundo ponto, Paulo trata sobre a salvação que é pela graça, frisando que os judeus e os gentios são unidos em Deus por intermédio da cruz de Cristo. Capítulo 2, versículos do 1 ao 22. Terceiro ponto, Paulo relata sobre o ministério da vocação dos gentios, o apostolado dele e a oração dele pelos crentes de Éfeso. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 21. Quarto ponto, Paulo vai abordar a unidade da fé e sobre a santidade, sendo ela oposta aos costumes dos gentios. Capítulo 4, que é o capítulo onde estamos tomando por base do tema de vocês essa noite, versículo 1 ao versículo 32. E continua no capítulo 5, versículos do 1 ao versículo de número 21. Olha a riqueza desta carta. Quinto ponto, ele trabalha a temática voltada para a família e os seus deveres domésticos, no capítulo 5, versículos 22 ao versículo 33, e continua no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 9. Paulo também, no sexto ponto, exorta os crentes a buscarem reforço espiritual, trazendo à tona a necessidade do revestimento com a armadura de Deus. Vemos isso no capítulo 6, versículos 10 ao versículo de número 20. Por fim, o sétimo ponto,
está inserido aqui, que é Tíquico. Ele é mencionado como amado e fiel ministro do Senhor, sendo este o portador desta carta, que foi endereçada à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículos do 21 ao versículo do número 22. Dá-lhes, que igreja foi essa? Que cidade era esta que estava estabelecida a igreja? Todos nós sabemos que a obra de Deus tem suas dificuldades, sim ou não, meus irmãos? A obra de Deus tem suas dificuldades. É bem verdade que existem congregações que a obra nela se desenvolve com mais celeridade. Mas existem outros territórios mais pesados, mais complexos. Quem dirige congregação entende o que eu estou dizendo. Existem trabalhos que você faz campanhas de oração, faz campanhas de jejum, e o trabalho é aquele trabalho pesado. Muitas das vezes, para que haja conversão, há uma dificuldade muito intensa. E tudo isso simplesmente é a batalha espiritual que em alguns lugares se intensifica, diferente de outros. Quando falamos sobre ambiente complexo para o avanço da igreja, nós quando meditamos sobre a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma das cidades mais complexas do império, porque nela, ela como era caracterizada sendo a capital da província romana na Ásia, Éfeso era uma cidade totalmente devassa, porque nela estava estabelecida o templo da deusa Diana, chamada a deusa dos Efésios, ou Diana dos Efésios. Paulo, quando estabelece essa igreja na cidade de Éfeso, ele percebe que a prostituição graçava em todas as áreas. O declínio moral era totalmente destruidor. Os princípios familiares não existiam em suas conservações. Percebemos que esta cidade tinha de tudo para que a igreja não crescesse e muito menos se prolongasse o seu tempo de estabelecimento nela. Mas nós entendemos que quando Deus, Ele abre uma porta espiritual, o inferno, ele tem que entender que o peso de glória é derramado, a porta se abre e vidas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Assim, percebemos que a igreja em Éfeso cresceu em graça, cresceu em entendimento, como também cresceu em expansão. Paulo se depara com estes desafios, porém Deus, quando abre uma porta, Ele traz a conservação dela. Repita comigo bem forte para começarmos a aplicar. Diga: Deus, quando abre a porta, Ele garante a conservação dela. Quando lemos, queridos, o capítulo 4, agora nós iremos meditar sobre este tema. Por que paternidade de Deus? Porque iremos meditar sobre a paternidade de Deus. Perceba que Paulo exerce um ministério voltado com esta visão paterna, de orientar, de aconselhar. Por isso que as cartas de Paulo, as cartas pastorais, têm esta visão de despertar a igreja, consolá-la e confortá-la. Percebemos que o versículo número 6, que vocês escolheram orientados por Deus, ele é extremamente riquíssimo. E eu trouxe esse texto em duas versões de Bíblias diferentes. Eu trouxe na Viva, e na Viva está escrito assim: e todos nós temos o mesmo Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, vivendo através de todos os nossos membros. Perceba que na Viva traz um clarear. Ele diz que este Deus que é Pai, que está em nós e sobre nós, Ele é revelado, porque Ele domina, Ele controla todos os nossos membros. Continue prestando bastante atenção. Na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 6 está escrito assim: e há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Por que Deus, ele é caracterizado por Paulo como o Senhor que está sobre, o Senhor que é de todos e o Senhor que age por meio de todos? Para justamente ele tratar o tema do capítulo 4, a unidade da fé. Quando lemos sobre o capítulo 4, onde Paulo enfatiza a unidade da fé, perceba, queridos, que é uma característica essencial do espírito cristão, que é a capacidade
de suportar as fraquezas de outros, com longanimidade, suportando uns aos outros. Quando Paulo fala sobre a unidade da fé, ele deixa bem claro que a longanimidade é a qualidade de quem é generoso, bondoso e aceita as adversidades com firmeza. Ele introduz a carta com esta vertente de aplicação pastoral, dizendo para a igreja: entre vocês existirão aqueles que serão mais fortes, mas também entre vocês existirão aqueles que são feridos, traumatizados, pessoas com problemas familiares, pessoas com problemas espirituais. E vocês, como igreja que preserva a unidade, vocês precisam entender a fraqueza dos outros. Com isso, vocês precisam preservar a bondade, a generosidade e entender que as pessoas fracas precisam de ajuda. Por isso que a grande finalidade deste modo de agir é manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vemos isso no versículo 3, ele dizendo que a paz em seu vínculo é resultado da unidade espiritual que há no meio da sua igreja. Pois sem unidade, brechas abertas com mais frequência serão para introduzir no meio da igreja problemas, dissensões, rebeliões, discórdias, iras, porfias e entre outras coisas mais que Satanás tem o prazer de injetar no meio dela. Perceba, queridos, que eu trouxe uma observação sobre as grandes desavenças que existem no meio congregacional, os muitos cismas ou os muitos problemas que aparecem na unidade cristã através da história da igreja, são devidos não tanto, escute-me bem, a grandes crimes e a planos maquiavélicos entre irmãos, nem a vasta e profunda diferença de opinião, mas o grande problema é que a maioria dos crentes precisam rever as simples virtudes básicas da fé cristã, que sustentam a unidade congregacional. Ele está dizendo para a igreja: enquanto vocês não fecharem as brechas para o diabo entrar, vocês não conseguirão ser vitoriosos, tanto espiritualmente, como também no progresso social da igreja. Agora um ponto que eu quero trazer nessa introdução é o seguinte: suportar os mais fracos é bíblico. Ajudar os mais fracos é bíblico. Só que nós não podemos confundir. Quem me ouve diz amém. Nós não podemos confundir amar com conivência de pecado. Repito, não podemos confundir o amor de Deus, o amar o próximo, com a conivência de pecado. Paulo não está pedindo para a igreja ser conivente com o pecado. Paulo está dizendo que o amor precisa ser revelado no trato, no cuidado, mas também no confronto àquele que está em deficiência espiritual. E eu trouxe uma observação: amar não é ser conivente com o erro cometido, mas é corrigir, exortar, para que haja arrependimento e, em consequência, mudança de comportamento e de renovação espiritual. Eu quero começar a aplicar uma coisa sobre a paternidade de Deus. Escute-me bem: Deus é Pai, Deus é amor, mas Ele também é justiça e é juízo. Deus é amor, mas Ele também é fogo que consome. Eu percebo Paulo nas entrelinhas do capítulo 4, Israel, dizendo o seguinte: Deus é Pai, Deus é amor, mas Ele não aceita a conivência do pecado no meio de vós. Ele não aceita a conivência do pecado no meio da igreja. O que eu quero dizer a você: ame, abrace, mas se tiver alguém errado, chame no secreto, use a palavra, confronte o erro, porque quem ama não é conivente, quem ama confronta para não perder a alma. Quem está entendendo a mensagem nesta noite aqui? Aí tem gente que diz: Thales, eu não vou confrontar a minha amiga,
porque ela pode se afastar de mim. Isso não é sentimento verídico, isso simplesmente é uma expressão de aproveitamento pessoal. Você quer que a pessoa esteja do teu lado mesmo errada, mas não quer corrigi-la para não perder o suporte pessoal que tu tem daquela pessoa. Isto não é amor, isto é simplesmente hipocrisia pessoal, espiritual e ministerial. Trate, cuide, corrija, para não perder você de vista espiritual. Quem não corrige quem está errado também perde a sua visão, pois quem está perto do erro e é conivente com o tal, já está contaminado com o mesmo sentimento de que continuar errando é mais fácil do que mudar a direção dos seus passos e voltar para Deus. Então Paulo está falando sobre esta unidade. Glória a Deus. Que ama, mas confronta. Uma coisa que eu não concordo é a questão do confronto público. Porque o confronto público você pode estragar, apodrecer alguém por falta de sabedoria. O poder da unidade é tão grande que é melhor você trazer para um secreto, corrigir e abraçar, do que no público você ferir e perder. Remácia. Eu gosto muito de pregar aqui porque eu sinto graça de Deus entre vocês. Mas vamos interagir porque é um tema propício para isso. Nós estamos entre irmãos e o capítulo que vocês escolheram fala de unidade, gente. Então diz para alguém aí, diga assim bem forte para ele: eu te amo, mas se for necessário, para não te perder, eu vou te corrigir. Quem pode glorificar a Deus por alguns segundos? É noite de alguém mudar o rumo dos passos. Entra no caminho que eu quero, para tu não pagar o preço. É Surihâmia. Deus está dizendo para alguém: eu tenho usado os meus para te orientar, para te confrontar, até para te ajudar, mas tu não tem dado devido valor a este amor. Mas diz o Senhor para ti: volta depressa para o meu caminho. Quem sente a presença do Espírito aqui? A paternidade de Deus também é revelada através de nossas ações como pessoas e como cristãos. Quando eu assim faço, eu estou demonstrando o meu poder de acolher, mas a minha capacidade de tratar. Porque todo aquele que acolhe, trata. Mas muitas das vezes aquele que humilha não sabe o que é cuidar de pessoas doentes. Mas Deus é Pai. Diga comigo: Deus é Pai. Essa unidade ela não tem de ser criada por nós, porque ela já existe. Nós estamos unidos por meio de quê? Da fé. Em quem? Em Cristo. Então o que nós devemos fazer para que esta unidade faça com que os frutos espirituais brotem em nós, e através do nosso comportamento prático diário? Preservar esta fé. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Por isso que agora nós iremos entrar no versículo 6. Aonde a realidade dessa unidade, ela é agora totalmente desdobrada. Por quê? Apresentam-se 3 aspectos, em que os elementos estão em 3 grupos, em torno das 3 pessoas da Trindade. Preste atenção, senão você não vai entender. Primeiro, um só corpo. Quem é o corpo? A igreja, que deve sua existência e unidade a um só Espírito, que se dirige no poder daquele Espírito a um só alvo, da esperança. Quando aplicamos e entendemos o texto, Paulo está dizendo: a igreja é o corpo.
o Espírito age em dinamismo no meio dela, fazendo com que ela objetive a eternidade. A esperança da igreja é o céu. É isso que ele diz. Segundo lugar, há um só Senhor, Jesus Cristo, o grande objeto de uma só fé, pela qual os homens creem para a salvação, o qual tem dado à igreja a ordenança inicial de um só batismo. Eu vou ler um texto extremamente conhecido para você entender. João 14,6, o que está escrito? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isto fala da mediação. Paulo está dizendo que Cristo é o objeto central da fé daqueles que preservam a verdadeira unidade. Em terceiro lugar, há um só Deus e Pai de todos. Agora repete comigo com graça. Diga: fonte suprema de toda a unidade. Mais forte: fonte suprema de toda a unidade. Paulo está dizendo: tudo provém de cima. Redécia. Ou seja, a paternidade de Deus é uma paternidade que traz compadecimento. Eu estou pregando para pessoas aqui agora, queridos, que estão aqui por um milagre. Se você fosse olhar para a sua família, você diria: presbítero Tales, eu não teria capacidade de estar aqui. Os filhos estão totalmente desestruturados, financeiramente falando, tudo está indo de mal a pior. Eu oro, eu busco, eu clamo, e Deus muitas das vezes cerra os seus lábios e não fala comigo. Para essas pessoas eu dirijo esta palavra: o Deus que é teu Pai, neste silêncio, está aprimorando a tua habilidade de suportar pressão, e tu não está entendendo. Por quê? Para o que Deus quer com você, repito, para o que Deus quer com você, é necessário que Ele te esmague. É necessário que você se depare no cenário da solidão, sem apoio familiar, sem apoio ministerial, sem apoio muitas das vezes do seu próprio cônjuge. Mas é nessas horas que Deus diz para você: eu estou te aprimorando para o meu projeto. Ei, Camácia, Deus se compadece de quem Ele chama para propósitos grandes. E agora, nesse momento da mensagem, eu sinto uma direção de Deus, de dizer para vocês: Deus começa a tratar corações feridos com o poder de sua paternidade. Eu não sei o que é que você está carregando até agora. Eu não sei o que você sofreu ou vivenciou, mas o Deus que é Pai, que é de todos e está em todos, Ele me orienta para aplicar essa mensagem dessa perspectiva. Eu estou te curando, mulher. Eu estou te curando, homem. As cenas das tuas guerras não vai mais te aterrorizar, porque eu, com o meu bálsamo, eu lavo a tua alma nesta noite. Eu convido a todo Somademp para levantar pelo menos uma das mãos aos céus, porque nesta hora está sendo derramado um bálsamo que cura, que trata. Levante a mão para receber esta graça. Eu estou ouvindo línguas estranhas de Barraial. Eleva cominência, rebergia. Eu te entendo.
monte seco. Isso. Contempla a minha mão estendida para mudar o negócio. Estou sentindo uma graça curadora aqui nesta noite. Este sentimento de solidão foi até hoje. Este sentimento de esquecimento foi até hoje. Porque Deus abre os céus para te dizer: eu sou teu Pai, e é eu que estou te provando, mas estou aprimorando a tua capacidade de carregar grandes cargas, pressões. Sente este revestimento que desce do revés. Eu convido os crentes pentecostais aqui presentes para entrarem comigo nesta dimensão espiritual agora. Todo pensamento negativo, toda vontade de parar, toda vontade de largar a mão do arado está caindo por terra agora. Diz o Senhor: a minha paternidade está sobre vós. Sintam. Te prepara para a história nova. O Deus que se compadece escreve novas rotas de vida. Fui orar hoje à tarde e Deus disse assim para mim: eu estou tratando com os meus neste tema. E diga hoje à noite que eu estou curando intimidade, porque só eu entro nessas áreas para tratar. Ninguém consegue, mas eu entro. O macho camas. Chucamasia. O Deus que é Pai, Ele sabe quando a gente sorri, mas está sendo traído por pessoas próximas. Ele sabe quando estamos exercendo nossos ofícios e quem deveria dar o suporte está tentando nos destruir nos bastidores. Ele sabe. Ou tu pensa que Ele não conhece o que acontece nos bastidores? Ele é Pai. Manda. O mundo espiritual está sob o seu domínio. Quantas vezes, irmãos, o inimigo não veio por um lado para tentar nos atacar, e Deus, como Pai, como aquele que compadece dos seus filhos, estendeu a mão e disse: aqui tu não vai tocar. Por quê? Porque eu sou Pai. Tu está entendendo que a mão de Deus está estendida sobre tu e sobre os teus? Não morreste, não era porque tu era boa pessoa, não. O teu filho não morreu naquele acidente, não é porque você era boa pessoa, é porque Deus se compadeceu. E nas madrugadas Ele lembrou de você, dizendo: livra, Senhor, cobre, Senhor. E Ele estendeu a mão e disse: não toca, não toca, não toca, não toca. É quem entende o que Deus está dizendo pela palavra. É a minha mão que te trouxe aqui.
Sôria. Que me raciar. Sinta este tratamento do Espírito. Fecha os teus olhos rapidamente. Eu estou sentindo uma graça em pregar essa mensagem. Fecha os teus olhos e sente este poder de paternidade aí. Eu não sei se tu tem tua mãe viva ou teu pai vivo. Eu não sei se você já é órfão de pai ou de mãe. Mas eu venho dizer pela palavra: o Deus que é Pai, que é um em todos. Ele está em Jaboatão, no Jardim Piedade, na Nova de Paz, na Central, para dizer a você: eu estou mudando as coisas. Conte os dias. Eu vou repetir para você guardar. Conte os dias. Deus vai te justificar diante de pessoas, diante de situações que te feriram, te laceraram, tentaram matar o teu nome, a tua moral e o teu ministério. E Ele chegará e dirá: é meu e eu tenho mais. É meu e eu tenho mais. Vamos matar ele, vamos sufocar ele, vamos matar ela, vamos tirar ela da frente, vamos tirar ele da frente. Deus está dizendo: quando eu coloco, ninguém tira. Quando eu coloco, alguém entendeu? Eu vou repetir: quando eu coloco, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Só para os guerreiros que estão presentes aqui agora, recebe este renovo que desce sobre vocês. Recebe esta força, filho. Aproveita que o pai está na casa. Aproveita que o pai está na casa. Recebe força. Eu vou deixar tu adorar. Eu conheço essa igreja como igreja pentecostal. E você vai glorificar mesmo, Thales, mas eu quero chorar. Mas Deus está mandando te dizer: glorifique. Adore até mesmo chorando agora. Porque enquanto você me adora quebrantado e quebrantada, eu começo a tratar com o teu ministério para algo superior. A magia. Ei, comas. O Deus que é Pai, Ele dá controle. Repita comigo bem forte: controle. Que tipo de controle é esse? Vou lhe dizer aqui 2 tipos de controle: o controle emocional e o controle espiritual. Entenda que o que o inimigo quer fazer é lhe tirar o controle. Quando você entender isso, você vai parar de dar vazão a algumas coisas que você escuta. E o Espírito te trata nesse ponto. Diante de algumas coisas que nós ouvimos que não agrada, nós muitas das vezes ficamos municiados, armados o tempo todo. E se esquecemos que o reino de Deus, ele é sensível. E para que este reino se desenvolva em sua fluidez, precisamos ter o devido controle. Perceba: líder descontrolado gera lideranças descontroladas. Sacerdotes e mães descontrolados geram filhos descontrolados. Mas, Thales, o que eu vou fazer diante daquela situação que me tira o controle? Lembre da palavra: Deus é Pai, e Ele lhe dá o devido controle. Eu não estou conseguindo usar o sermão, eu estou pregando o que Deus está me dando agora, irmãos. Agora escute: na obra de Deus o controle é tão importante, porque tem coisas que acontecem para você deixar o espaço para que outros, sem visão e sem ser do tempo e da chamada de Deus para aquilo, entre e destrua tudo aquilo que você fez com prazer e satisfação.
O que o inimigo quer é que você saia do lugar que está dando certo, para que outro chegue e atrapalhe tudo que deu certo enquanto você esteve ali. Entenda que você precisa deste controle. Pode se levantar o espírito do governador, mas eu não vou deixar o meu lugar. A paternidade dá controle. Receba controle de Deus. Se prepare. Eu estou sentindo graça, irmãos. Se prepare para alguém perceber que você está diferente. Quando você chegar naquela congregação, ou para liderar aquele departamento, ou para dirigir aquele povo, e quando acontecer o que sempre acontece de maneira rotineira, e você se manter equilibrado, com postura, alguém vai dizer: o que é que houve com o pastor? O que é que houve com ela? O que é que houve com ele? Se vierem te perguntar, você vai dizer: porque no congresso da Somademp eu entendi que Deus é Pai e Ele dá o devido controle. Diz para alguém que está perto de ti: recebe controle, para tu viver o extraordinário de Deus no amanhã. Te controla! Por que, Thales? Enquanto tu mantém a tua postura, Deus trabalha em teu favor. Ele confunde as mentes, as visões e algumas más interpretações. Porque escute, todo aquele que é filho de Deus, e muitas das vezes ele é mal interpretado por pessoas próximas. Vamos lá, eu sou sua ovelha, eu lhe trato bem, mas aqueles que não têm visão espiritual vão dizer: ele está bajulando ele, porque ele quer alguma coisa de retorno. Mas quem tem o coração sadio, curado, olha para esta minha atitude e diz: ele está fazendo a atitude de filho. Porque quem é filho de Deus entende o que é paternidade, tem prazer de servir bem, amar, tratar bem aquele que me lidera. Quantas das vezes não somos mal interpretados por ações boas que fazemos, por pessoas mais intencionadas para destruírem o nosso percurso ministerial, porque são doentes, ferinas, endemoniadas, que não entendem o poder da paternidade. Mas para essas hoje tem o que, Thales? Fogo na cabeça, para queimar da cabeça a planta do pé. Porque quem entende que Deus é Pai, ama, trata bem, cuida. Cuidado com as más interpretações que disseminam coisas que nunca existiram. Quem assim faz, quem assim procede, nunca entendeu o poder da paternidade de Deus no que se diz respeito ao trato. E aí, se alguém aparecer tratando bem a tua dirigente, tu vai dizer que ela está querendo solar no teu lugar? Vocês escolheram um capítulo de unidade, gente. O capítulo do congresso de vocês é a unidade da fé. E aí, se o músico for tocar o instrumento na próxima vez, tu vai dizer que ele está tocando porque ele tratou alguém bem, ou porque ele bajulou alguém, ou é porque Deus colocou ele ali para fazer a obra? Fica no teu lugar, exerce o que Deus te colocou para exercer, e entende o poder da paternidade. Por quê? A paternidade dá controle. Quem tem controle não tem mais interpretações acerca do seu próximo. Pelo contrário, ele confronta o erro, corrige o erro, trata aquele que está fraco, trata aquele que está ferido e traz ele de volta para a presença do Pai. Para quê? Para ser renovado, avivado, confortado, consolado e despertado pelo poder das Escrituras. Mas mal interpretação de ação não combina com filho. Quem entende pode glorificar a Deus pela palavra. Deus é Pai. O que é que Deus também dá? Agora gritem comigo de maneira veemente e diga: Deus dá paz. Pode ser melhor no 3. Deus dá paz. 1, 2, 3. Deus, Ele dá paz. O Deus que é paz, que é Pai e é paz, Ele dá paz. O Deus que é Pai, que é paz, Ele dá paz.
Em que ponto eu quero tratar agora? Eu quero tratar pessoas que estão perturbadas de espírito. O que é que está te incomodando? O que é que está te incomodando? É aí agora que nós iremos tratar sobre o controle espiritual. Sabia que existem setas espirituais? Escute-me bem. No mundo invisível, lançadas diretamente até você, para trazer perturbação de espírito. Irmãos, é triste cooperar com pessoas perturbadas de espírito. Quais são as características de pessoas que não têm paz? São pessoas negativas, pessimistas. Comece a entender aonde você está agora. Como é que eu posso dizer, pastores, que eu tenho paz, se tudo no que se diz respeito à obra, eu coloco uma pedra de tropeço? Aí agora eu pergunto a você: tu és pedra de tropeço ou tu és ponte de acesso? Desconfie daquele crente do prá, do ré, do ri, que na hora da reunião ele tem o dedo indicador pentecostal. Tudo ele levanta para confrontar. Não é o dedo de profeta que eu estou dizendo, é o dedo de confronto. Pastor, eu não concordo. Ele nunca concorda. Ela nunca concorda. E está ali fazendo o quê? Simplesmente atrapalhando. Já entendeu quem é aquela pessoa que atrapalha? Se tu tem paz, se tu não puder agregar, fecha a tua boca e deixa Deus usar quem Ele colocou na frente do trabalho para a obra crescer. Quem concorda com esta mensagem diz amém. Agora nós iremos dar um brado. Iremos dar um brado nesta noite. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o brado que nós daremos é para repreender todo tipo de pedra de tropeço. Quem está comigo, levanta a mão direita. Eu vim de João Pessoa para profetizar aqui, em nome de Jesus, todo tipo de tropeço que venha para atrapalhar as congregações, os departamentos, para trazer embaraço no Somademp, para tentar barrar o crescimento da Nova de Paz. Em nome de Jesus, Senhor, com as mãos erguidas aos céus, damos ordem agora, pelo poder do teu nome, pela eficiência da tua paternidade. Nós repreendemos agora todo tipo de atrapalho, saia. Todo tipo de embaraço, saia. Todo tipo de rebeldia, saia. Todo tipo de rebelião, saia. Que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja paz. Olha, os pentecostais estão entendendo. Que haja paz, 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 paz. Recebe paz, mulher. Recebe paz, rapaz. Recebe paz, obreiro. Recebe paz, irmã. Recebe paz, liderança. Receba paz. Deus é Pai e é paz. Receba paz. Deus está colocando pessoas com visões positivas do teu lado para te ajudar. Não aterrorize, não se atemorize quando alguém depois do congresso vir entregar algum cargo. Fique de olho se a resposta é de oração, porque aquilo que não soma, aquilo que não traz nenhum tipo de agregar, de produção, de produtividade, Deus está te dizendo: eu vou limpar o terreno a partir deste congresso. Meu Deus. Ecamasse. Eita. Diga comigo: Deus é paz e Ele está tirando os espinhos do caminho.
Te prepara porque não vai ter sangue nos pés mais não. É para alguém que está aqui sofrendo muito com alguém. É para você mesmo. Os teus pés serão sarados. E tu não vais mais sofrer com furadas dos espinhos nos pés. Porque existe um tempo de bálsamo que chega sobre você. E o tempo é hoje. Eita. Por fim, Deus é Pai. Se Deus é Pai, o que é que Ele faz? Ele chama quem Ele quer. Repita com muita vontade, diga: Deus chama, quem Ele quer. Meu Deus! Se Deus quis, o que é que tu vai fazer? Eu estou sentindo uma graça de Deus. Irmãos, olha para cá. Quem entende a paternidade, ele não compreende algumas coisas que Deus faz. Porque na ótica humana pessoal, Deus deveria escolher pessoas capacitadas profissionalmente, com formações e mais formações, para estar em determinados cargos. Mas eu conheci dirigente de ciclo de oração que não sabia escrever e nem ler. Mas quando abria a boca, Deus usava com autoridade. Eu não estou conseguindo pregar com o sermão, não estou conseguindo. Deus, Ele chama quem Ele quer. E quem é louco de tocar num instrumento desse? No Engenho Paraíso, porque eu sou pernambucano, mas eu moro em João Pessoa há 15 anos, o teclado pode continuar bem baixinho. Existia um dirigente chamado Lucineide. Irmã Lucineide era um instrumento. Saudosa irmã Lucineide. Meu irmão muito enfermo na época, com alergia crônica. Mãe gastando remédios com o pai, todos os recursos possíveis para que ele mantivesse com vida. Ele emagreceu muito, defiou muito. E quem sabe eu estou dando esse testemunho para mães que estão sofrendo com filhos doentes. Eu quero dizer a você, Deus é Pai e Ele pode curar o seu também. Aquela criança definhava em um determinado círculo de oração da congregação do Engenho Paraíso. Saudosa irmã Lucineide na época dirigiu o trabalho com muita ousadia. E aquela mulher, queridos irmãos, usada por Deus, disse: Marta, que é o nome da minha mãe, cadê o teu menino? E mãe disse: não, o menino está ali, chame ele. Ele veio à frente. Quem acredita que Deus revela? Quem está aqui? Quem está aqui? Ô, igreja boa de pregar, pastor. Estou no meu horário, viu? Aí a criança veio, meu irmão, bem magrinho. Aí Deus tomou a irmã Lucineide. Estou passando em revista o teu sangue. E quem entende os mistérios de Deus vai entender o que eu vou fazer aqui. Ela pegou o meu irmão, bem pequenininho, passou a mão na cabeça até os pés. E para finalizar, disse assim: eu estou te curando hoje. E o medicamento tu não irás usar mais. Quem crê que Deus cura? Deus chama quem Ele quer. Quem é eu ou você para contender o seu chamado? Mãe chegou em casa e disse: se Deus falou, eu creio. Pegou o remédio, jogou no lixo. Agora só faço se Deus dizer. Aí preparou um cuscuz com ovo, que ele não podia nem comer ovo frito. Preparou aquele cuscuz pentecostal com ovo frito e disse: coma. Só para você aumentar o nível do glória. Deus usa quem Ele quer. Ele usa poliglota, Ele usa analfabeto. Mas quando Deus chama, quem está entendendo a palavra nesta noite aqui pode adorar. Deus te chamou, rapaz. Ele comeu aquele cuscuz com ovo
e até hoje está comendo cuscuz com ovo, pão com ovo, macaxeira com carne de sol, está vivo em João Pessoa. E eu venho aqui para lhe dizer: Deus chama, e quando Ele chama, Ele usa, e quando Ele usa é para a sua glória, e sinais acontecem no meio do arraial. E Deus está dizendo para você: é você que eu vou usar. Só quem entende, levante a mão. É você que eu vou usar. É você que eu vou usar. Eu sou Pai. É você mesmo. Eu lhe coloquei ali para lhe usar com a autoridade. Alguém não quer, não tem problema. Abra a boca e faz a minha obra com autoridade. Por gentileza, irmãos, fiquemos de pé em nome de Jesus. Deus chama quem Ele quer. Olha para cá, não perde atenção. E se eu disser a você que o dia de Deus desvendar alguns mistérios é hoje? Você acredita nisso? Eu sei que os irmãos estão cansados, estão aqui desde 1h, mas ainda são 9h12. E eu estou no meu tempo. Só que tem uma oração que nós iremos fazer através de uma canção. E Jaqueline vai se preparar aqui. Enquanto nós estaremos cantando, a orientação de Deus para chamar vocês aqui na frente é essa. Eu quero pessoas que estão feridas, pensando em parar, entregar suas responsabilidades, mas que entendem que tem chamadas, mas que precisam de saúde e de um avivamento espiritual. Vou repetir: pessoas feridas, que estão pensando em parar, entregar suas responsabilidades, mas que vieram nessa noite aqui pedindo a Deus uma resposta, uma intervenção espiritual. É você que eu lhe chamo. Sai do teu lugar rapidamente. Todos que estão entendendo a dimensão deste trabalho nessa noite, sai do teu lugar. Tu que precisa desta oração, dessa ministração, vem à frente rápido, porque Deus é Pai. É uma graça de Deus aqui. Venham, irmãs, eu espero. Tem muita gente pela internet também que está sendo tratada e curada por Deus agora. Podem vir, eu espero. Tem mais pessoas, podem vir. Não se segure. Você está em festa, você está em congresso. Só Deus sabe o que você enfrentou para chegar aqui hoje. E Deus, por ser teu Pai, Ele está te chamando aqui para te capacitar e tratar coisas que só Ele trata. Eu te espero, vem. Está vindo mais gente, eu espero, venha, rápido. Rápido. Que eu não quero enfadar os irmãos, venham. Venham mais à frente, irmãs, podem vir. Está vindo mais pessoas, venham à frente. Carlos, o que está me impedindo de fazer a obra e que está entristecendo é porque eu estou muito doente. Eu estou enferma demais, enfermo. Isto tem me atrapalhado na obra. Você também que está se sentindo assim ou está enfermo, ou enfermo, vem para cá também. O teu Pai cura. Ele chama, Ele também cura. Venha à frente, rápido, rápido, venha. Venham. Hoje é paternidade, hoje à noite é paternidade. Venham. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou. Se os obreiros quiserem descer para orar, me ajudem. Vamos orar por eles. Sabe quem eu Se quiserem descer, me ajudem. Eu sou aquele que te ouviu chorar. É noite de tratamento.
único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, Eita, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Vai tratando, Senhor. Não preciso de formalidade. Essa dor que aperta o peito, que sufoca a alma. É só desapareça agora. chamar. Não Não é sobre religiosidade. vai entrando aonde eu não posso, Deus. Quero intimidade. Vai entrando aonde o medicamento não entra. Vai entrando aonde a psiquiatria não entra. Eu sou aquele Entra onde que a te psicologia ouviu não chorar. entra. Entra, Eu sou Senhor, o único aonde a que medicina não escolheu consegue ficar, acessar. amigo Vai tratando confidente, agora ele, o trata pai ele que sempre agora. sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, Comece a sentir o abraço do teu o pão Pai, da vida, Jeová Rafa. invadindo a tua Eu mente. sou a luz do fim O do teu túnel, coração. a força quando a sua acabar. Recebe este E abraço. se precisar, é só chamar. De formalidade, Batiza, Senhor. eu quero intimidade. Jesus. Eu sou teu pai. Aonde houver É um só filho teu chamar. que não é batizado, que não é batizada, Não é batiza agora. sobre Batiza agora. religiosidade. Vai tratando com Eu este quero obreiro. Vai tratando com esta obreira. Sara a sua intimidade agora. Ele está contigo Sobe, a cada sobe, dia, sobe, na angústia, Deixa na Deus te alegria e na felicidade. Chora. Ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Ele é teu pai, Eu ele é teu quero pai. relacionamento. Ele está se envolvendo em você com agora. profundidade. Do alto da cabeça, planta do pé. Recebe. Recebe agora o dunamis do Espírito que E dá. se precisar, é só chamar. Recebe saúde. Não é só. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Recebe essa chama. Eu quero intimidade. Sendo acesa pelo teu pai agora. Eu sou teu pai. Recebe essa chama é só acesa. chamar. O desejo de pregar vai voltar. Não preciso. O desejo de cooperar vai voltar. Tu não vai entregar. Tu não vai voltar atrás. Teu pai. Receba somente esta Esta graça confortadora. Eu quero intimidade. Tem renovo de Deus. Olha o glória da igreja. Aumenta o nível do teu glória, aumenta. Aumenta o nível do teu glória. Aumenta o nível da tua adoração agora. É noite que Deus está te preparando para responsabilidades maiores. Tu querias correr, tu querias te entregar tudo, mas o céu te disse: hoje é noite de tratamento contigo, porque há um além, há um depois desta prova. A face mudará. É Deus te Pai, olha Deus te tocando. me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar Aonde? no mar da oração.
intimidade. Ele é Pai. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Sinta um abraço do Espírito. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que queres de mim. Olha o teu Pai te ouvindo. E eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui. Que esta presença foi pra te servir. Domine melhor. este púlpito, a portaria da igreja agora. Eu não vim aqui e alcance todos aqueles que estão assistindo pela internet. Eu não vim aqui aonde houver alguém que precisa de socorro, hoje eu vim de uma urgência de Deus, foi pra receba te agora, servir melhor. Agora. Renovo. O que queremos é renovo. Pra te sentir de novo. O Pai que renova está aqui. De novo. Renovo. Recebe, mulher de Deus. O que queremos é renovo. Recebe liderança pra no seu ter o brilho no rosto. Recebe nova de paz. De novo. Olha Deus te renovando as teus línguas estranhas agora. Olha os idiomas espirituais voltando para a tua boca. Pedir mais um milagre. Olha os dons do Espírito apenas de para os teus passagem. lábios. Nós viemos aqui foi pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje nós viemos aqui foi pra te servir melhor. Renovo. O que queremos é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. Tem fogo na tua mão. O que queremos é renovo. O Deus que é pra ter o brilho no rosto. Eita. De novo. Comece a sentir o toque do médico por excelência. O Pai que cura está nesta casa também. Então toca-me. Recebe o toque do médico. Toca-me. O Pai que tem o controle da medicina está utilizando o teu corpo. Recebe o toque. O toque. O toque. O toque. O toque. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, toca Jesus, toca-nos mais uma vez. Comece a entender o mistério do Pai. Toca o nosso coração. Começa. E toca-me. Agora. Toca-me. Só quem é filho. Nem mais um Só quem é filho. Só quem é filho. Nesta dimensão do Pai. Tem renovo na casa, tem renovo na casa. Baixa, meu filho.
Levanta a tua mão direita para o céu, filha. Levanta a tua mão direita para o céu, filho. Acende E outra sente vez esta graça paterna a tua vindo chama sobre em ti para nós. acender. Agora, Aviva outra vez. quem está afastado é noite de voltar. Aviva outra vez. Você que está pelo YouTube, Acende outra vez. que não é crente ou está afastado a da tua igreja, chama em digite aí no nós. chat do YouTube: eu quero Aviva voltar para outra Jesus. vez. Você que está assistindo agora ao vivo, Aviva outra receba vez. o abraço do teu E Pai. acende Ele te outra diz: vez. volta, volta, A tua volta, chama em volta. nós. Digite aí: eu quero, digite, eu quero, eu quero. Deus está tomando esta casa. Aviva, aviva. Acende outra vez a tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. É noite de voltar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Meu Deus. E pode incendiar. E vem nos batizar. Me batiza com fogo. Hey. Me batiza com fogo. Onde está você? Acende a chama. Bem baixinho, bem baixinho. Eu quero convidar nesta noite, debaixo dessa graça, as irmãs que estão perto de outras irmãs, se puder, abraça a sua companheira e diga: o Deus que é teu Pai, Ele te curou hoje. Os obreiros que estão aqui, também dê um abraço no seu companheiro e diga: o Deus que é o teu Pai, te curou hoje. Que tema maravilhoso de vocês. Neste abraço tem profecia, neste abraço tem cura, neste abraço também tem batismo, neste abraço tem libertação, neste abraço tem conforto, neste abraço tem alívio. É o poder de quem é filho de um Pai cheio de autoridade. Shaddai, Girei. Jireh, Como é que a gente acaba um culto desse? Adonai se manifestará. Isso, liderança da Soma Dep. Recebe este abraço paterno entre vocês. Yahvé, O diabo não vai dividir aquilo que Deus uniu. O diabo não vai separar aquilo que Deus estabeleceu. Shaddai, Jireh, meu Deus, Adonai se manifestará. Se tem alguém para Jesus é E hoje. que ruja o leão. Se tem alguém para Jesus é hoje. Hoje é a noite de você voltar para a casa do Pai. O convite está lançado. Estamos debaixo dessa glória. Deus está tomando os seus instrumentos. Mas eu não poderia deixar de fazer o convite, como me foi autorizado pela superintendência. Eu não sei se você se afastou. Eu não sei se você cansou na fé. Mas hoje é a noite de você voltar, filho. Hoje é a noite de você voltar, filha. Como ministro do Evangelho, eu te convido. Volta para Deus hoje. Jesus quer recomeçar a tua história. Quer perdoar os teus pecados. E a glória está acesa entre nós. Se houver alguém aqui que não é crente, vem para Jesus hoje. Irmão Israel com o microfone. E quem está afastado, venha. O microfone está com a superintendência